programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você a fazer parte dessa turma maravilhosa que quer realmente fazer a diferença na sociedade. Afinal de contas, nós não fazemos nada sozinhos. Tudo que nós fazemos, fazemos para alguém. Se não tiver alguém para a gente ofertar ou dar o nosso potencial, fazer as coisas que nós queremos para ocupar o nosso lugar no mundo, o que seria de nós, né? Uma solidão completa. Então, nós temos que estar cada vez mais conscientes do nosso papel dentro da sociedade, dentro desse grande sistema que é o nosso planeta. Nós nascemos numa família que é um sistema, depois nós temos a rua que moramos, o município que moramos, que também é outro sistema, o estado, o país e também a correlação com todos os países do nosso planeta. Então, é muito importante que a gente abra o nosso coração para as diferenças. As diferenças é que nos fazem crescer. Veja, se a gente não tivéssemos essas diferenças, como é que nós poderíamos compartilhar? Vai compartilhar o quê? O que é igual? Não, a gente compartilha o que é diferente e a gente percebe também aquilo que existe de semelhante no outro e que nós podemos então fazer parte daquele sistema que acalenta o nosso coração, seja na nossa profissão, seja nas nossas escolhas na vida, nos nossos relacionamentos. Então vamos nos abrir para isso. E o trabalho voluntário, ele é um trabalho que é necessário para a nossa sociedade. Muita gente fala, o que é o trabalho voluntário? O trabalho voluntário é você fazer o que é certo porque é certo e está no seu alcance, bateu a sua porta para que você o faça. Muitas vezes bate a sua porta a necessidade de alguém e você pode suprir aquela necessidade, mas muitas vezes você se furta, muitas pessoas se furtam, falam assim, não tenho nada a ver com isso. Só que não dizer que não tem nada a ver com isso, todo o problema que você deixa ou deixa de ajudar a resolver, ele volta para a tua porta. Tudo que nós fazemos dentro de nosso lar vai para a praça, como diz, né? E aquilo que nós fazemos vai para fora e lá fora se multiplica e depois volta para a gente. Se for a violência, voltará em forma de violência. Se for em amor, em voluntariado, em doação e também dar o seu melhor potencial em tudo que você faz, isso também vai voltar para você. E olha, uma reflexão muito importante. A vida, ela tem conflitos e tem problemas. Mas não é porque a vida ou os conflitos batem na tua porta que você tem que dar um lugar para ele sentar. Você tem que olhar, observar, ver o que você pode fazer e deixar passar, porque os problemas, eles têm que ser resolvidos. Eles precisam ser acolhidos e resolvidos, eles não são para você se apegar a ele. Muitas pessoas se apegam aos problemas e aí ficam na situação de vítima. E toda pessoa que se coloca na situação de vítima, ela não consegue ir para frente, ela se vitimiza. Então, em tudo que ela fizer, ela vai ficar paralisada. Ou seja, ela não consegue fazer. E ela sempre vai achar uma desculpa. Eu não faço isso porque fulano fez aquilo, eu não faço isso porque fulano fez aquilo outro. E assim a vida vai passando. Então vamos abrir o nosso coração e vamos olhar e não vamos convidar o problema para sentar conosco, mas sim convidar para conhecê-lo, observá-lo e resolvê-lo. E se a gente não consegue, vamos buscar alguém para ajudar, nem que seja através de uma terapia. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa uma pessoa maravilhosa que tem uma história muito bonita para compartilhar com vocês. É Euslane Santos. Ela se coloca como multifuncional, é uma profissional, ela é jornalista, ela é formada em marketing, fez muitos trabalhos dentro da área de projetos, grandes projetos e grandes shows aqui em Maceió, grande empreendedora. E ela vai falar um pouco dessa experiência
de repente, olhar muito para fora, e às vezes é importante que a gente tenha um equilíbrio de olhar para fora e olhar para dentro da nossa própria vida, né? E ela aprendeu muito e hoje ela ensina. Além de praticar a sua profissão, ela ensina as pessoas a se melhorarem, porque ela também trabalha dentro de todo esse processo da vida dela como coach. Então, aqui, Euslane Santos, além de ser uma grande profissional, uma grande amiga. Muita alegria em recebê-la aqui em nosso programa. Alegria é minha querida. Você é uma querida da vida inteira, né? Um porto seguro para mim. Tenho muita gratidão em tê-la entre os meus amigos e mentores de vida. Você fala que é multifuncional, né? Multiprofissional. Me fala um pouco sobre isso. Então, desde pequenininha eu sempre quis ser jornalista. E do jornalismo ao coaching, que foi minha última formação, eu fui adquirindo conhecimentos pelo caminho. Só que, ao adquirir um conhecimento novo, eu não abandonei o anterior. Então, eu sou jornalista, eu sou especialista em marketing, eu tenho 20 anos de experiência em produção de grandes eventos, né? Maciofest, os mega shows de Alagoas. Maciofest foi assim foi um grande evento que aconteceu durante muitos anos aqui em Maceió. Sim, a micareta, né? E aí eventos, depois eu conheci o Reiki com você já no tempo do Maciofest. Depois fiz várias formações em constelação familiar e mais recentemente as formações em coaching. Mas como eu falei, eu não deixei de ser uma coisa para me tornar outra. Eu não me sinto em transição. Você vai deixar o jornalismo para se tornar só coach. Pode ser que um dia eu me descubra apenas coach ou alguma coisa aconteça e eu possa focar só nessa aptidão. Mas hoje eu tenho uma empresa que é a Essência Comunicação, que é uma empresa de comunicação e eventos, que presta assessoria de comunicação integrada aos meus clientes. Eu tenho um portal de comunicação, que é o espalhaí.com, que é a minha base como jornalista, né, como eu me expresso como jornalista. Tenho 20 anos de evento e por mais que eu falo, eu saio dos eventos, mas os eventos não saem de mim. As pessoas continuam me buscando para fazer eventos e talvez eu volte a fazer alguns eventos, não mais dos shows, mas outras coisas, né? Eventos de conhecimento, eventos holísticos, né? Eventos que tenham mais consonância com o que eu sinto hoje, depois da constelação familiar, depois do coaching, buscando esse desenvolvimento pessoal, né? O autoconhecimento. E tem muita coisa para ser feita nesse universo aí. Então, por isso que eu falo que eu sou uma multiprofissional, porque eu não deixei nenhuma das Lanes anteriores pelo caminho, elas estão todas aqui integradas. Então, você agregou todo o conhecimento e é natural que isso aconteça, né? Porque no processo, a vida é um processo, né? Eu creio que a questão da vida ser um processo é quando esse autoconhecimento e essa ampliação de consciência de que você pode crescer cada vez mais e que tudo que você foi e aquilo de novo que você adquire de conhecimento não significa que você tem que anular o anterior. Então, e nós estamos percebendo, né, até pelas redes sociais, que todas as pessoas estão agregando muito conhecimento daquilo que foram, os potenciais, e muitas pessoas, até com a pandemia, descobriram novos potenciais. Como é que como é que foi a sua vida também quando a pandemia chegou? Como é que isso influenciou na sua vida profissional e na sua vida pessoal? Então, quando a pandemia chegou, eu estava no auge dessa nova versão da Lani. Eu tinha acabado de fazer a formação em coaching, eu estava muito focada em estudar cada vez mais. Eu sempre me coloquei na vida como um aprendiz.
E lá na formação em coaching, a gente falou muito disso, assim, tenha um coração ensinável, né? Ou seja, esteja aberto ao novo, a olhar o mundo como alguém que não sabe tudo. Porque na hora que você se coloca no lugar de, eu já sei tudo, você automaticamente para de aprender. Você se fecha para qualquer outra novidade. Se eu vier aqui 5 vezes, 10 vezes, com um coração ensinável, um dia eu vou chegar aqui e vou entender que, tem uma mandala. O que é mandala? Como eu te perguntei da última vez. Num outro dia eu posso chegar e ver que tem um livro que me chamou a atenção. Já é um outro conhecimento. Era o mesmo ambiente, mas como eu me coloco no lugar de aprendiz, os meus olhinhos estão sempre abertos para o que eu posso aprender do mundo e da vida. E quando a pandemia chegou, eu estava nessa sede de aprender, estava muito feliz, estava com o meu 2020 todo programado, e aí eu fui obrigada a ficar em casa. Uma coisa que eu não gosto muito, porque eu, 20 anos de eventos, jornalista, comunicação, então eu sou muito para fora, né? Eu gosto de gente, eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de comer na rua. E aí não foi muito fácil, tá? Mas utilizei bem esse tempo. Foi um momento de muito aprendizado? Sem dúvida, né? Logo começou a pandemia, eu comentava com uma prima minha que dizia, isso é uma oportunidade. A gente tá vendo agora com, meu Deus, desesperador, mas isso é um presente que Deus está nos dando. Ele literalmente parou o mundo para dar um tempinho para a gente pensar. Naquele momento a gente imaginou que todo mundo ia aproveitar a oportunidade. Infelizmente a gente está vendo agora que nem tanto, mas é natural isso. Mas eu pessoalmente busquei no meu limite encontrar esse lugar de olhar para dentro, de entender, meu Deus, o que eu tenho que aprender nesse momento de recolhimento, né? Que não pode ser dizer, prisão ou sei lá, eu estava na minha casa, eu estava em segurança, eu estava com conforto, eu tinha comida, eu tinha internet. Então, não dá para dizer que era terrível, né? Terrível era a pessoa na guerra, em porões, ou sabe-se lá Deus, né? Esse momento especificamente, você acha que o reconhecer, ser grato a tudo que tem, você focou bastante isso? Você acha que grande parte da humanidade começou a olhar naquilo, agradecer o que tem do que reclamar do que não tem? Porque é até um mantra. Reclamar é um mantra para as pessoas. Elas podem ter muitas coisas, mas elas reclamam o que não tem e dificilmente focam e agradecem o que tem. E quase sempre quem mais reclama que não tem é quem tem. Esse é que é o mais interessante. A gente falava de trabalho social e eu consegui na minha vida, não muitas vezes, bem menos do que eu gostaria. Ainda é algo que eu tenho na minha listinha de preciso fazer mais disso, que é a doação, é de chegar perto do outro. Pelo menos dessa forma mais formal de, eu vou à rua, eu vou fazer um projeto. E eu tive essa alegria, eu participei de uma ação do Teleton, lá no Marcel Fest ainda, a gente fez um link ao vivo para o Teleton e eu tenho uma plaquinha até hoje no meu escritório, tipo um troféu que eu tenho, que as meninas, as crianças da ACD desenharam para mim. Eu fiz parte de um grupo chamado Mãos Unidas em Ação, que fez um trabalho de socorro ao pessoal de Branquinha, naquela cheia que ficou famosa, né, que cobriu a cidade. E faço mais recentemente um trabalho de levar o café na rua aos domingos à noite. Mas esses 3 movimentos, bem diferentes entre si, têm a mesma resposta. Silane, como é fazer isso? O que é que você dá, o que é que você recebe? Eu vou te dizer, Maristela, eu saio de casa achando que eu vou dar alguma coisa e eu volto para casa dizendo, rapaz, quem ganhou fui eu. Fui eu que ganhei ouvindo aquele obrigada, minha filha, Deus te abençoe.
Foi eu que ganhei olhar e dizer, rapaz, eu estou reclamando do quê? Olha quanto eu tenho. Quanto mais eu pudesse dar, sabe assim, quanto mais eu tenho para dar de verdade. Então, a gratidão é isso, é entender assim, eu tenho o suficiente. E cada vez que eu entendo que eu tenho o suficiente, o normal é que eu venha a ter mais. Hoje mesmo, vindo para cá, eu lembrei de uma situação de uma pessoa a quem eu dei algo, um empréstimo, e esse empréstimo não voltou. E eu falei, quer saber? Tudo bem, Deus já me deu isso não sei quantas vezes mais. E eu penso isso desde sempre. Eu tenho uma mente assim desde sempre. Eu nunca me preocupei muito com essa troca de toma 2, me devolve 2, sabe aquela parábola dos talentos, sabe? É isso, eu entendo que Deus é uma fonte inesgotável e que não me faltará. Entende? Então, assim, eu sou grata, sabe? Então, o que você poderia falar sobre o trabalho voluntário para quem está nos ouvindo? Faz porque você vai sair ganhando sempre. Faz nem que seja por egoísmo. Sabe, quando a gente vai para a rua, quando a gente doa para alguém, primeiro que existe uma linguagem, né, na PNL, na metafísica, quando eu dou algo, a minha mente entende que eu tenho mais, porque eu só posso doar aquilo que eu tenho. Então, se eu sou capaz de doar algo a alguém, isso significa energeticamente, neurologicamente, que eu tenho o que dar. Então eu saio de um lugar de escassez, que a gente trabalha muito no coaching, e vou para um lugar de abundância. Cada vez que eu sou generoso com alguém, eu digo para mim e digo para o universo, gratidão, eu tenho mais que o suficiente. Eu tenho tanto que eu posso dar. Então eu estou num lugar privilegiado. E algo importante também, que quando você dá, imagina que tem um balde que tem todos os seus potenciais. Quando você doa um pouco desse potencial, mais você fica com espaço para receber. Exatamente, assim, é um fluxo de energia, né? A gente pode falar de energia, pode falar de fé, é tudo a mesma coisa, né? A gente fala muito, a gente estuda constelação familiar, coaching, reiki, bioenergética, sabe? Religião não é tanto, mas fé. É tudo a mesma coisa, para mim são idiomas. O reiki fala de um jeito, a constelação de outro, o coaching de outro, a Bíblia de outro. São só formas de falar que existe um Deus, que é uma fonte criadora de uma energia inesgotável de amor e de abundância. E que na hora que eu faço um movimento de conexão com essa fonte, tudo acontece. Entende? E quando eu faço o movimento de entregar algo para alguém, abrir mão ou compartilhar algo que eu tenho, seja um valor, seja um objeto, seja o meu tempo, seja a minha criatividade, um pouco do meu trabalho. Eu falo muito de trabalho voluntário, levar o café na rua, ou ir a branquinha, ou o Teleton. Mas eu também entendo que o trabalho voluntário, fazer o bem, acho que é mais amplo. E é fazer o bem até quem está perto de você, a sua família, porque às vezes muitas pessoas saem para fazer o trabalho lá fora e dentro de casa não é muito amável, né? Falta às vezes esse carinho, esse olhar para aqueles que estão mais perto, né? Sim, porque a gente, socialmente falando, fica meio que o código de que trabalho voluntário é eu doar minhas roupas velhas, sou eu dar uma esmola no sinal, ou essas coisas mais padrões. Mas fazer o bem vai muito mais longe. Por exemplo, eu tenho uma coluna no jornal. Sempre que eu vejo alguma coisa que eu posso contribuir com aquilo, com o meu espaço de trabalho, eu não perco essa chance.
Principalmente nesse momento de pandemia. Quem tem um espaço dentro das redes sociais não pode perder a oportunidade de deixar boas mensagens. Eu vejo pessoas enchendo a sua rede social de tanta amargura que quando você vê, você te carrega. Você fica carregado só de olhar e falar assim, nossa, essa pessoa deve estar... Ela está destilando mágoa, dor, sofrimento. Ela parece que ela não tem esperança. Então é como se ela estivesse querendo tirar também a sua esperança, porque ela não tem. Então, o que eu compartilho, né? O que eu compartilho na rede social fala muito do quem eu sou, né? O que eu compartilho, o que eu curto. Por isso que é uma rede social, é um relacionamento. Com quem eu me relaciono, o que eu consumo e o que é que eu produzo. Eu busco me relacionar com pessoas do bem, eu busco vigiar as minhas atitudes e as minhas palavras. Que essa é a parte principal, porque existe uma máxima que diz assim, orai e vigiai. Oração é orar, né? Orar e agir. É você conversar com o Criador da forma como você o vê e agir, oração, né? E olhar principalmente para você. E isso, acho que é isso que eu quero falar, assim, fazer o bem, estar de acordo com um código seu, de ética. Não quer dizer que você é um missionário religioso ou um abnegado. Eu consigo me ver fazendo bem, fazendo um mega show. Porque quando eu faço um show gigantesco, eu dou trabalho, eu gero renda, eu produzo alegria, movimenta um monte de coisas ali, tá? Também tem coisas não tão boas? Também. Todo movimento humano vai ter sempre esses dois lados. Então a ideia é você fazer a balança ficar mais pesada para o lado bom, né? Então, tipo, vou fazer um evento. Ok, eu faço o que com o lixo? Tem ideia de quantas oportunidades num show existem para fazer o bem? Contratar pessoas, reciclar o lixo, um monte de oportunidades. E sempre que eu faço um movimento no meu trabalho, eu tento ver que oportunidade eu tenho de fazer o bem. Pode ser na coluna do jornal, colocando uma notinha tipo o bem, né? Ajude o bem, que é um menininho alagoano que precisa de um remédio que custa 12 milhões de reais. Só que eu sou jornalista aqui, promotora de eventos aqui, mas eu atendo um cliente nacional, uma grande marca. E nós temos um grupo de assessores de imprensa do Brasil inteiro. Aí hoje eu dirigindo, meu carro é uma usina de ideias para mim. Falei, gente, eu posso ajudar mais o bem. Vou baixar o release, vou pegar a foto, vou compartilhar no meu grupo de assessores de imprensa e vou conseguir impactar o Brasil inteiro. Eu gastei R$0. Eu não tenho que fazer nada que não está no meu dia a dia e eu posso gerar um bem incrível. Então é isso, assim, o que é que você, sendo quem você é, fazendo o que você faz, dentro do seu limite, você pode fazer? É um bom dia? É tratar melhor o seu parente, como a Maristela falou? É doar alguma coisa? É esvaziar aquele guarda-roupa que vive lotado de coisas que você não usa? É de repente aumentar R$5 na diária da sua faxineira? Qual é o bem que você pode fazer hoje? Acho que é isso. E quando você diz isso, eu lembro da máxima também, né, que a nossa força, né, está justamente naquilo que a gente tem e que já está exposto, já está dentro de nós, né? Você não precisa de procurar fora, já está aí dentro de você. E tem também, eu gostaria que você de fazer a diferença, né? Como é que você pode fazer a diferença? E aí me lembra de uma outra máxima que diz assim, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, só depende de boa vontade. Você também teve uma dificuldade. Em 2012, teve um evento que ocorreu em sua vida
e que fala da doença e do doente. Você se viu com uma doença, eu gostaria que você falasse desse momento, porque muitas pessoas podem passar por momentos semelhantes a esse e você pode dar um exemplo, né, de vida para essas pessoas. Sim, né, eu tenho uma história de vida que o meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, e a minha mãe faleceu, eu tinha 30, e nesse intervalo eu perdi todos os personagens familiares que alguém pode perder, irmão, amigo, namorado, todo mundo, né? O meu núcleo familiar, da minha história familiar, eu tenho mais gente que já partiu do que está aqui, né? Tem 20 anos que a minha mãe faleceu e eu moro só. E no decorrer da minha vida, eu fui focando no meu trabalho e ele se tornou a viga mestra da minha vida. Então, eu pouco namorava, eu pouco saía, né, em casa. Eu não era aquela pessoa que olhava para os meus parentes próximos, porque era só meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho. E como eu trabalhava com grandes eventos, e o evento tem uma urgência, uma adrenalina, que você esquece tudo ao redor. É tudo o evento, ele meio que consome você. E eu vivi isso por mais de 15 anos, até que em 2012 o meu corpo não aguentou, né? Eu tive o que os médicos chamaram de uma descompensação. Eu criei um edema de mais de 7 quilos, eu não fechava as mãos, eu não me mexia, eu não conseguia andar de tanto edema. E aí cheguei ao hospital com quase uma parada renal, e no hospital naquela noite eu tive uma trombose, por sorte, por bênção divina, porque eu tive a trombose dentro do hospital, senão em casa poderia ter sido algo pior, porque como eu não me mexia, eu não ia perceber. E aí 16 dias de hospital, 4 meses de cama, depressão profunda, perdi todos os cabelos, emagreci 17 quilos, fiquei bem diferente, as pessoas não me reconheciam. E aí eu entendi que 16 dias de hospital tinha que me dizer alguma coisa, como agora na pandemia, né? Então você aprendeu que alimentar o estresse, né? Porque de uma certa forma o estresse, que é uma carga de adrenalina muito forte que você fica alimentando até o corpo não suportar mais, né? E não olhar para outras, não houve um equilíbrio, né? De olhar para a saúde. E hoje, quando você olha para isso, quando você olha para essa situação que você passou, o que você pode deixar de mensagem para quem possa estar passando por isso? A mesma mensagem que eu sinto com a pandemia. Foi uma oportunidade. Dizem que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Deus tenta pelo amor, né? A gente é meio lentinho e aí vem a dor. Então eu passei por uma dor grande em 2012 e acho que aprendi bastante. Tenho certeza. Eu sou um ser humano hoje muito diferente do que eu era antes de adoecer. Eu hoje prezo mais pela qualidade de vida, pelos meus relacionamentos, pelas coisas que eu acredito, pelas oportunidades de fazer o bem e de respeitar o meu limite. Quanto custa de vida para mim? Não é mais quanto eu vou ganhar com isso, mas quanto de vida isso vai me custar. Eu inverti a lógica. Então hoje eu sou alguém que olha muito mais se é legal, vai me deixar mais feliz. Eu também, claro, eu quero sucesso profissional, eu quero bens materiais, mas eu quero primeiro qualidade de vida e um alinhamento com as coisas que eu acredito. Eu acho que foi isso e a pandemia tem a mesma mensagem. Então, agora o que eu gostaria que você deixasse o seu endereço, telefone, a sua rede social, para que as pessoas possam entrar em contato com você e deixe uma mensagem, uma palavra amiga para todos que estão nos vendo. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar com você. E eu estou no Instagram, né, com @Elslane, só tem eu no Google, então se achar vai ser eu mesma. E o que eu faço? Eu faço comunicação, eu faço eventos, mas eu faço tudo isso hoje olhando para o que eu posso fazer melhor no mundo.
que é que eu posso fazer sem causar tantos arranhões, tantos atritos. Quero levar paz, sabe? Quero fazer o bem para mim e para todos que estiverem ao meu redor. Eu quero gerar o maior bem possível. Se você também puder, eu te convido para fazer junto. Muito obrigado pela sua presença e por compartilhar, né, um pouco da sua vida aqui conosco e com todos aqueles que nos assistem. E eu agora vou me despedindo. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. Volta semana que vem, eu vou estar esperando você aqui, sempre com novidades. Até lá!